Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra limpar a minha termoceira. Mas antes de tudo, eu quero contar pra vocês a história das minhas duas termoceiras. Eu tenho duas termoceiras, eu trabalho com duas termoceiras. Uma eu uso para ceras hidrossolúvel e a outra eu uso para ceras em barra, cera quente em barra. Ó, tá bem sujinha. Confesso pra vocês que já tem um bom tempo que eu não limpo, porque como a maioria de vocês já sabem, os meus clientes, a maioria de vocês sabem que eu fiz duas mudanças, né? Mudei a casa, minha casa de madre, para uma casa nova, tem um mês. E no mesmo período, a mudança daqui, né? Que eu já estava procurando um lugar para me mudar. Vim para um espaço maior, onde eu fiquei 9 anos e meio, né? E eu precisava já um bom tempo de um espaço maior. E eu estava procurando já 2 anos. Eu e a minha sócia, Luísa, que trabalha com tranças. Então, eu não tive tempo, para falar a verdade. Eu estou voltando a organizar as minhas coisas agora. Tanto que as minhas postagens que eu estou fazendo dos meus serviços, que até então, como eu não tinha espaço lá, os clientes nem sabiam que eu sou massoterapeuta, que eu faço drenagem, argiloterapia, que eu faço reflexologia podal, né? Estou voltando a fazer rena, design de sobrancelha com rena. Na verdade, eu já estava fazendo lá, no meu espaço menor. E aqui eu estou dando continuidade, né, num espaço maior, para que futuramente eu comece a fazer micro. Mas esse assunto vai ficar para depois. Vamos voltar ao assunto aqui principal, que é como eu faço para limpar as minhas termoceiras. E como eu estava dizendo para vocês, antes de tudo eu vou contar histórias das minhas termoceiras. Olha, vocês estão vendo que elas estão velhinhas, quase aposentadas. Ó, já foi pro concerto, uma delas, ou as duas eu acho, nem consigo lembrar. Agora, uma delas tem 15 anos, e eu não sei qual das duas é. Porque não tem diferença, né? Pra você ter noção. Esse suporte dela aqui de segurar, né? A asa dela, como a gente chama no popular, a asa das duas quebraram. Não foi nem falta de cuidado, é porque eu trabalho fazendo unha também, como muitos de vocês sabem. E aí eu usava uma cera muito forte, que é a cera pura, porque eu gosto de usar cera pura para trabalhar. Não gosto de usar cera de mercado, né? Não gosto de usar cera de mercado para trabalhar fazendo unha. Como a minha cera, desculpa, melhor dizendo, como a minha acetona, que eu trabalho fazendo unha pura, aí eu ia limpando, ela acabou desgastando, né, por conta do material. Aí acabou desgastando, mas eu continuo trabalhando com elas estão velhinhas, mas confesso que eu as amo muito, até mesmo por conta da história que eu tenho. Uma delas tem 10 anos, que é o tempo que eu abri o meu espaço lá, na Lopes Trovão, então não sei qual das duas, mas confesso que eu gosto muito delas e tenho cuidado com elas, assim como eu tenho muito cuidado com meus materiais. Então, o que eu uso para limpar minhas termoceiras? Eu gosto da acetona Juliana, para poder limpar ela, e eu uso o algodão. Então, o que eu faço? Eu ligo elas na temperatura mais alta, viro na temperatura mais alta. Gente, eu quero deixar claro aqui, ó, que sempre que a gente tiver contato com eletricidade, principalmente eletricidade líquido, que acetona é líquido, independente de qualquer coisa, nós temos que estar calçados. Eu, por exemplo, aqui, ó, tô calçada. Eu não mexo em eletricidade descalça, porque eu tenho muito medo de eletricidade. Então, o que é que eu faço? Eu viro ela na temperatura mais alta para aquecer, e quando ela já tá bem quente, eu jogo um pouco de acetona dentro. Não muito. E deixo um tempo. Vocês vão perceber que ela vai borbulhar e é normal, até mesmo porque ela tá com a temperatura, a panelinha tá na temperatura alta, então elas vão dar uma borbulhada. Aí ela já começou a borbulhar, então eu venho, ó, molho acetona e algodão. O máximo de cuidado, porque lá dentro tá quente, então, e a acetona ela tá fervida, não é isso? Então você vem aqui por fora, enquanto dentro ela tá limpando, amolecendo, aí eu venho por fora e vou passando, ó. Sempre na temperatura mais alta. E evitar tocar na parte quente, porque elas queimam, viu, gente? Ó, deixa eu falar uma coisa a vocês. Vocês vão observar, ó, que essa aqui suja menos. Sabe por que ela suja menos? Sabe por que ela suja menos? Porque ela eu uso com a cera hidrossolúvel. E eu vou dar essa limpada nela aqui, mas depois eu vou limpar aqui por fora também, ó, com a acetona, ó. Vocês podem perceber que na primeira passada, ó, você vê que ela já fica mais clara, mais limpa, tá vendo? Ó, ó. E olha que tem um bom tempo que eu não as limpo, tá vendo? Ó, só a primeira passada você já vê. E aí o que acontece? Eu vou limpando enquanto dentro tá amolecendo. E aqui, na verdade, eu vou tirar as partes que tem misturado da outra cera, que a gente vai tocando. Às vezes, na hora da correria, eu boto elas, as ceras inverso, trocadas, entendeu? Não boto só hidrossolúvel na panelinha de hidrossolúvel. E em barra, na panelinha em barra. Às vezes eu troco na correria. Pronto. Aí o que acontece? Depois eu pego, viro ela assim. Tá vendo, gente? Ó, e vou fazendo assim. Eu vou virar pro vídeo pra vocês conseguirem ver melhor. Ver melhor, ó. Vou fazendo assim. Tá vendo? Ó. Aí eu vou tirar o que tem que tirar, tá bom? O que dá pra tirar com acetona eu vou tirar. O que não der pra tirar, quando chega à noite, eu vou colocar ela, ó. Tá vendo a primeira passada, ó? Você consegue ver.
Tá vendo? Aqui, ó, como ela tá limpinha na primeira passada, tá vendo? Pronto. Aí o que que acontece? Por fora também. Aí por fora eu viro assim, ó, e vou limpando assim, ó. Sempre, gente, tá evitando o contato. Ó. Isso aqui, ó, corroeu tudo com acetona pura, tá vendo? Foi a acetona pura que corroeu ela. Por isso que elas estão assim, mais velhinhas, né? Ajudou a corroer e eu não uso mais, porque a acetona que eu uso pra fazer unha. E aí eu vim, tá vendo? E vou te falar outra coisa. Essas panelinhas antigas, elas são as melhores. Com certeza. Tudo mais antigo, em termos de eletro, nós sabemos que eles fazem as coisas para durar mais, né? Cada tempo que vai passando, os eletros eles vão durando menos. Aí, ó. Tá vendo? Como ela vai limpando. E sempre molhando, molhando. Aí, aqui, o que a acetona conseguir limpar, eu não vou mostrar eu limpando ela toda, não. Depois eu vou mostrar o depois. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, entendeu? Mas aí vocês já têm uma noção de como eu limpo. Aí. Pronto. Aí aqui à noite, antes de fechar o estúdio, aí eu venho, o que que eu faço? Com ela desligada, eu coloco água até aqui em cima, entendeu? Desligada na tomada, sentada na tomada. Eu coloco água até aqui em cima, porque nós sabemos que a cera hidrossolúvel, ela sai com água. Então, quando chegar amanhã, o açúcar, porque a cera hidrossolúvel ela é feita de açúcar. Aí o açúcar dela sai, derrete junto com a água, e ela fica bem limpinha. Sendo que eu vou terminar de limpar aqui. Agora vamos lá para outra. A outra, que eu uso a cera em barra, dá mais trabalho de limpar, mas é praticamente o mesmo processo. A diferença é que no final da noite eu não vou colocar ela na água, porque em barra não sai com água, ela sai com acetona, ó. Tá vendo? Esfregando, esfregando, esfregando. É um trabalho de paciência. E outra coisa, gente, elas só estão assim sujas, porque eu não enrolei ela com papel filme, porque depois que eu as limpo, eu vou, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês ela limpinha e já enrolada no papel filme, entendeu? Que aí eu enrolo ela no papel filme, eu enrolo também o rolão no papel filme, a cera rolão, que é a cera morna, eu enrolo no papel filme, entendeu? Pronto, aqui. Aí o que que eu faço? Essas partes aqui de fora, de dentro, eu vou esfregando assim, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou esfregando assim, ó. Do mesmo jeito que a outra, tá vendo? Com todo cuidado pra não queimar, que aqui tá na temperatura alta. Se vocês verem que tá muito quente pra vocês, vocês desligam o tempo, entendeu? Porque, olha, é porque vocês não têm como sentir essa temperatura. Mas pense numa termoceira, uma panelinha antiga, mas que esquenta muito, muito, bastante. Por isso que eu fico com pena, gente, pra falar a verdade, de me desfazer dela. E eu confesso pra vocês, eu tenho apego às minhas coisinhas, eu tenho um maior cuidado com as minhas coisinhas. Eu gosto de cuidar delas. Aí o que que acontece? Quando chega nessa parte aqui de dentro, pra não correr o risco de queimar, o que que eu faço, ó? Eu venho e enrolo o algodão, tá vendo? Ó, enrolo o algodão. Novamente, jogo acetona. E faço isso aqui. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Eu sou depiladora, como a maioria das pessoas sabe, há 20 anos. Eu já estou acostumada a limpar a panelinha assim, desse jeito, entendeu? Eu tenho o total cuidado pra não me machucar. Então, nunca levei choque, porque eu tô sempre descalça. Nunca me queimei, porque a cera, ela borbulha. Ou a acetona, ela borbulha, porque a cera tá na temperatura alta. Aí eu venho novamente, ó, e vou limpando. Porque eu não me arrisco a colocar a mão lá dentro com a panelinha muito quente. Então, eu dou preferência a limpar assim. E é aquela coisa, pra mim dá certo. Entendeu? Vocês têm que fazer o que dá certo pra você. Eu tenho uma amiga que ela chegou a pensar que a panelinha, quando chega a uma determinada sujeira, tem que jogar fora. Eu falei, me deixa a panelinha do jeito que ela tiver, que eu vou devolver pra você limpinha. Ela ia comprar acetona e eu ia limpar. Porque não, realmente, não joga fora. Aqui, gente, pro vídeo não ficar tão grande, que já tá grande, né? Eu vou mostrar pra vocês como fica. E é muito rápido, é muito rápido. Todas as vezes que você tiver necessidade de trocar o palito ou trocar o algodão, troque. Aqui é pra vocês terem uma noção, ó, de como eu consegui limpar rápido. Ó. Tá vendo, gente? Pronto. Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como as panelinhas ficaram e como eu faço o uso delas enroladas já no papel filme, porque mantém limpo. E aí a gente vai o quê? Só trocando o papel filme. Entendeu? É isso. Espero que vocês tenham gostado.